Próximo. Tem que me avisar, hein? Tem que te avisar. Sim, senhor. Não batam no secretário. Avisar, doutor Perissé. Peraí, agora vamos ao 53 da preferência. 53? Não. 53 da preferência é o número 49 da sala presencial extra. Relatoria do desembargador Segal, processo 010-947-62 de 2020, final 49. Horto História, distribuição e representação de material médico. Michele da Silva Genuíno e outros. Número 49 da sala presencial adiados. Sala presencial extra, doutor. Perdão, adiados, ó. Clica na bolinha verde que é mais rápido. Agora foi. Senhora presidente, e os advogados, se me permitem, a proposta aqui é conhecer de ambos os recursos, acolher a preliminar de julgamento extra-petita suscitada pela reclamada para adequar o julgado de origem através da exclusão da condenação ao pagamento de diferenças salariais oriundas da integração das comissões no cálculo 13º salário férias e férias, e no mérito propriamente dito, negar provimento ao recurso da reclamada e conferir provimento ao recurso da reclamante para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Atende, doutores, os senhores vão fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Então, eu preferia fazer uso da palavra pela recorrente. Não atende. O senhor vai querer falar, doutor? Sim, por favor. Doutor, o senhor também? Não tenho divergência registrada no sistema. Alguém tem alguma divergência a princípio? Não, doutor. Então tá. Pois não, doutor? Boa tarde. Eu observei, então, que o relator, Vossa Excelência, acolheu a preliminar de sentença extra-petita, né, para decotar da condenação aquilo que a recorrida, a autora, afirmou ter recebido. Bem, aqui é um caso simples, até a empresa recorrente é uma empresa fornecedora de prótese ortopédica, né, para cirurgias. E a recorrida, a autora da ação, foi durante mais de 10 anos, se não me engano, vendedora dessa empresa. Na ação, ela alega, e a sentença confirmou, que ela, além de vendedora de próteses, ela também instrumentalizava, no momento da cirurgia, né, as próteses dos pacientes, auxiliando os médicos, né, que faziam a cirurgia. E por isso, então, ela recebeu o acúmulo de função e também um adicional de insalubridade. Aqui temos uma questão, uma preliminar importante, eu não sei como é que foi tratado pelo relator, que é um preliminar de cerceamento de defesa no que tange a perícia. A perícia, ela foi realizada no Hospital de Portugal, aqui no Rio Comprido, mas desprezou o e-mail com mais de 600 documentos que foram disponibilizados ao perito antes, né, da elaboração do laudo. Esse e-mail está comprovado nos autos que foi encaminhado ao perito. É uma documentação muito grande, muito vasta, né, muito volumosa, e por isso foi encaminhada diretamente ao perito, mas com transparência a todas as partes, comunicação ao juízo. E, inclusive, essa documentação, isso é um fato curioso, ela foi requerida também pela recorrida, autora da ação, na sua petição inicial, se eu não me engano, na linha J do pedido, ela pede que a ré, no caso aqui a recorrente, exiba essa documentação. Então, de tão importante, ambas as partes pediram essa documentação, a ré enviou ao perito por e-mail, né, porque era muito grande, disponibilizando o link para ele, e ele fez tábula rasa dessa documentação, não falou sobre ela no laudo, o que motivou em comentários à perícia, né, pela ré, essa indagação, e ele responde dizendo que não constam nos autos e não foram entregues ao perito tais informações, isso especificamente dessa documentação. No recurso interposto aqui, nas razões do recurso, a gente até copia novamente o e-mail enviado a ele e que ele nega haver recebido. Então, nesse aspecto, ainda que não se possa vislumbrar uma nova perícia, entendemos que os autos, a sentença deveria ser anulada, os autos baixados, para que ele complementasse a perícia dele com vista a essa documentação que ele recebeu comprovadamente nos autos e diz que não recebeu. Isso é um caso de nulidade flagrante, ao ver da recorrente.
A outra questão, que também faz parte de uma preliminar, eram 3 preliminares, o ilustre relator acolheu a primeira, essa segunda que eu falei agora. Há uma terceira, que aqui é bem matéria de direito, né? Na petição inicial, a autora da ação, que é recorrida, ela pede adicional de insalubridade em razão, está na causa de pedir dela, de exposição a raio-x. Ponto. Mais nada. Né? A sentença concluiu, e o perito concluiu isso no laudo, a sentença acompanhou o laudo, que ela tem direito à insalubridade em razão de não utilização de EPI numa sala cirúrgica. Né? Porque ali havia, segundo o perito, né, agentes biológicos, o que é completamente diferente de exposição a raio-x. A recorrente, ela não desconhece, né, a súmula 293 do Tribunal Superior do Trabalho, que a gente concorda até com ela, que pedido adicional de insalubridade, né, com base num determinado agente nocivo, e se a perícia constatar que o agente nocivo era outro, isso não invalida o pedido de insalubridade. Mas aqui é diferente, é uma distinção. Ela pede adicional de insalubridade em razão de exposição a raio-x, o que, segundo o próprio perito afirma no laudo, isso conferiria adicional de periculosidade. Então, assim, aqui é nosso sentido, mais uma vez, o caso é de incongruência entre o pedido formulado na petição inicial e a sentença, que conferiu algo que não foi pedido. Pelo menos na causa de pedir, era outra causa de pedir. Porque o pedido, na verdade, na petição inicial vem requerer adicional de insalubridade. Mas a causa de pedir da própria petição inicial fala de raio-x. Né? E a gente não se defendeu, a recorrida não se defendeu de nenhum fato imputado ali a ela como agente biológico, né, que é o que consta no laudo. Agora, finalmente, a questão do mérito, só para encerrar já está bem adiantada a hora, a questão do mérito é a seguinte: por que o perito conferiu o adicional, confirmou, né, e a sentença conferiu o adicional de insalubridade à autora da ação recorrida aqui? Porque ele entendeu que não havia prova, isso é muito importante, não havia prova de fornecimento de EPI para essa vendedora que ingressava na sala cirúrgica. Aqui só um detalhe importante. Ela ingressava na sala cirúrgica, sim, mas não no campo cirúrgico. Isso eu até aprendi com o meu cliente, com a recorrida. Campo cirúrgico seria assim, no português, claro, botar a mão na massa ali, né, no paciente. Ingressar numa sala cirúrgica, né, por exemplo, eu que tenho 5 filhos, ingressei 5 vezes em sala cirúrgica para ver o parto dos meus filhos. Isso não quer dizer que eu participei do ato cirúrgico, né? Mas, seja como for, a questão que o perito entendeu foi o seguinte: se não há prova que o empregador forneceu EPI, pronto, está configurado aí o contato com o agente biológico e, portanto, ela faz jus ao adicional de insalubridade. Qual é a questão? Questão que não ficou esclarecida no laudo, né? Não tem como, é impossível e proibido, né, fornecer EPI a alguém que vai participar ou ingressar numa sala cirúrgica de um hospital. O hospital não aceita. Não pode vir com EPI de fora, da rua, particular, pessoal ou dado pela empresa. Isso seria uma fonte de contaminação enorme. Isso a gente admite, não existe fornecimento de EPI, porque isso quem fornece é o próprio hospital. Então, a nosso sentir, mais uma vez, a perícia tem essa incompletude. Faltou perguntar lá ao entrevistado do hospital: é possível alguém entrar numa sala cirúrgica sem EPI? Isso é algo que ordinariamente acontece. É claro que não. E se ela, evidentemente, entrava portava equipamento de proteção individual numa sala cirúrgica, porque não tem como não ter, né? E nem fornecia de fora, esse adicional de insalubridade tinha que ser revisto. Ou ele tem que ser diminuído no seu percentual, ou afastado, porque o perito parte, só para terminar, de um argumento lógico. Se o empregador não fornece, então ela tem direito. Mas é claro que não fornece, não pode fornecer. O hospital é que fornece. Todos sabemos disso. Isso é a regra daquilo. Doutora, minuto para a sua conclusão. Tá bem. Muito obrigado. São esses, então,
os argumentos e agradeço a oportunidade. Tá? Excelência, será breve meu relato. Boa tarde a todos mais uma vez. Pelo que eu pude acompanhar aqui desde o início da manhã, eu vou me ater à primeira tese de defesa da recorrente relacionada ao cerceamento de defesa em relação ao envio dos e-mails. E aqui, como eu acompanhei todos os julgamentos, os eminentes desembargadores trataram sobre a questão da cadeia de custódia nas imagens, né, de WhatsApp, print e etc. E aqui é um exemplo claro que não estão presentes os elementos na imagem anexada pela recorrente. Ela simplesmente tira um print da tela do e-mail, como se estivesse mandado para o perito, só aparece o nome inicial, mas não aparece o endereço eletrônico, razão pela qual não tem como se comprovar que ele efetivamente recebeu esse e-mail. Ademais, a recorrente poderia muito bem ter anexado o relatório aos autos, assim possibilitando até mesmo a análise pelo juízo e também pela parte contrária. Em relação ao adicional de insalubridade, eu destaco também, o colega advogado relatou que a reclamante ela não compareceu no campo de cirurgia. Porém, o próprio preposto, em depoimento pessoal, relatou que, abre aspas, que nas cirurgias ocorridas na cidade de Angra dos Reis, a reclamante fazia também atividade instrumentadora, razão pela qual ela se colocava diante de uma situação de insalubridade por participar do centro cirúrgico. Obrigado. Satisfeito. Senhor relator. Mas, presidente, de fato, o cerceamento de defesa não tem. O e-mail lá consta como destinatário o perito Arthur de Abreu Júnior, mas não consta o endereço de e-mail para qual foi enviado. Aí a gente tentou ver pelo link do Google Drive lá, o pessoal vi com o pessoal da Secretaria do Gabinete, o acesso é restrito também, a gente não conseguiu ter acesso. E o perito diz que não recebeu. Ele é de confiança do juiz. Se ele está dizendo uma coisa, ele é desinteressado, não é possível que ele tenha recebido. Então, de fato, não recebeu. Então, se isso não chegou ao conhecimento dele, foi muito em razão da negligência, desculpe, da própria empresa, de não ter feito de forma adequada, talvez por conta dessa modernidade. O pedido é de insalubridade, porque o doutor fala, como é raio-x, então já deveria ser periculosidade, não insalubridade, mas o fato é que o pedido na petição inicial é insalubridade, ainda que tenha qualificado erradamente, erroneamente, porque a radiação ionizante seria periculosidade. A perícia foi feita e constatou, de fato, ela instrumentadora entrava mesmo lá, inclusive isso aí é até objeto daquela questão do acúmulo de função, e o perito constatou, e aí eu não tenho conhecimento para desdizê-lo, e se todo mundo tivesse não precisava nem marcar perícia, não, a perícia foi feita para isso, que ela de fato estava sujeita a esses agentes agressores à saúde. Aí foi deferido com base nisso e eu achei que o juiz agiu corretamente. Então, nesse sentido, parabenizando o advogado pela colocação, mas eu mantenho a proposta de voto. Senhores, como votam? Acompanho também no relator. Doutores, então, nos termos do voto, a unanimidade. Boa tarde. Boa tarde a todos. O próximo